Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um trimestre do podcast Roteiro Team, terceira temporada aqui do ano do nosso podcast. A última lição terminou contando sobre a história da cura do endemoniado e agora a gente inicia novamente, continuando aí a trajetória da vida do nosso maravilhoso mestre Jesus. E nessa temporada contamos com participantes novos que nunca estiveram aqui e com pessoas que também já estiveram em temporadas anteriores. Então, sejam todos muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, Melissa. Obrigada, Thiago. Oi, amigos, é muito legal estar aqui com vocês de novo. Bom, quem vem assistindo já sabe que eu nem preciso repetir que sou da Igreja de São Roque e eu tô muito feliz por estar aqui com vocês novamente. Isso aí, também estamos aqui com o Lucas. Opa, valeu aí, Thiagão. O bom filho a casa torna, né? Estamos aqui de novo aqui para gravar mais um vídeo. E, como já disse nos outros vídeos, também sou da Vila Antonieta. Estou aqui representando a minha igreja. Obrigado pelo convite, viu? Isso aí. E por fim estamos aqui com o Christian. Christian, seja muito bem-vindo, novo aqui também. Oi, pessoal. Eu sou da igreja de Vila Medeiros Hispana e agradeço o convite, né? Muito obrigado, Thiagão, pela oportunidade. Isso aí. Então vamos começar essa lição. O título dessa lição é Ninguém é uma Ilha. Então vamos começar analisando aí a ilustração dessa lição. Vamos dar uma olhada. Aí, ó. Isso aí. O que vocês enxergam nessa imagem aí? Olha, de início eu já consigo ver ali em cima, né? A parte de uma ilha, assim, com meio que um bloqueio, né? Simbolizando, tipo... Não, alguma coisa assim, sabe? Bloqueando aquela ilha como se tipo não mais. o título da lição, tipo, Isso, ninguém exatamente. mesmo, né? Uma pessoa Ninguém é uma ilha. debilitada atrás de alguém, tentando tocar na pessoa. Exatamente. Tava tentando identificar esse tipo um espiral, sei lá. Acho que é um detalhe da roupa mesmo. Não consegui identificar alguma referência nesse toque aí no calcanhar, mas... Uma borda de roupa, eu acho. acho que é só a borda Isso, da roupa. verdade, Acho que é mais a borda do manto mesmo. Então vamos lá. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. A lição dessa semana traz pra gente as duas histórias de duas pessoas que estavam passando por tragédias diferentes, cada uma em sua própria vida. A primeira era de uma mulher que ela tinha uma doença, né, que afastava ela do convívio social, né, era uma hemorragia e já havia 12 anos. Então, devido a essa condição, ela não poderia participar de cerimônias religiosas, reuniões, cultos e outros eventos, né. Então, ela estava condenada a se tornar o quê? Uma ilha, basicamente, Isso, né? Ela estava meio que... toda isolada. Exato. Completamente isolada. Fadada ao isolamento. Exatamente. E a segunda era de um chefe religioso, né, muito respeitado e reverenciado pelo povo. O nome dele era Jairo, né? E apesar da posição privilegiada que ele tinha na sociedade, não tinha nada que ele pudesse fazer para que ele pudesse salvar a vida da filha, né? Tanto a mulher doente quanto a filha de Jairo precisavam desesperadamente de ajuda e Jesus era a única saída. Em resumo, para contar a história aqui para vocês, o que aconteceu? Jesus estava andando, né? E ele encontrou ali, né? A Jairo. Jairo pediu ali para que curasse, fosse até a casa dele e curasse a filha dele. Chegou a mulher e no caminho uma mulher tocou o manto de Jesus, né? Porque ela tinha tanta fé, como a gente leu no versículo, que ela acreditava que se ela somente tocasse, ela se sentiria curada. E aí Jesus pergunta, quem tocou minha roupa? E aí os discípulos respondem, né? Eles olhavam e aí a mulher falou, fui eu. E aí Jesus disse, sua fé lhe salvou, né? Vá em paz e fique livre desse mal. E aí o pessoal chegou anunciando que a filha de Jairo já tinha acontecido o que com ela? Que ela já tinha morrido. Já tinha ido, já. Tava em um sono profundo. Exato, Isso, que ela já tava... descansado. Já tinha descansado. E aí, Jesus falou, calma Jairo, não temas. Vieram avisar falando, tipo, não incomoda mais o mestre. Ele falou, não temas, eu vou até a sua casa. E ele foi, e lá o pessoal até zombou, que ele falou que ela só tava num sono profundo.
Mas então Jesus foi lá e ressuscitou aquela menina. É verdade. Certo? Imagine-se no lugar dessa mulher, da mulher com hemorragia. Vocês agiriam de forma discreta ou tentariam chamar a atenção de Jesus? Por que vocês fariam cada uma dessas alternativas assim? Eu faria de tudo pra chamar a atenção de Jesus, porque imagina, tava uma multidão. Ela, fraca, já tava há 12 anos com sangramentos, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, tinha ido nos melhores médicos para os médicos falarem, não tem jeito. Eu tentaria de qualquer jeito chamar a atenção de Jesus, porque, meu Deus, eu ia estar desesperada. Cara, alguma pedra assim. Ia dar um jeito. Olha, eu já agiria diferente, porque assim, pensa, ela já foi excluída da sociedade, ou seja, ela já era mal vista. Então, meio que se ela chamar a atenção, meio que seria uma irreverência, porque Jesus era uma pessoa muito importante ali também. Então, meio que eu atrair a atenção de Jesus, as pessoas ao redor não iam ver isso de uma forma boa, né? Falar, o que é essa mulher aí? Ela já tá afastada, ainda quer chamar Já não viam, né? Entendeu? Já quer chamar a atenção de Jesus. Quem é ela, entendeu? Já ia piorar provavelmente a situação. Isso é um bom ponto. E você, Christian, o que você Olha, acha? se eu me colocar no lugar da mulher, chamar a atenção acho que seria o melhor a se fazer, porque ela já estava afastada do povo, porque eles não queriam ela. Então, olha, esse caminho que ela teve, tanto que a gente pode ver na imagem, ela se arrastou. Então, esse caminho que ela teve para chegar onde Jesus foi um caminho de muita fé. Então, eu acho que no meu lugar, eu ia ter chamado a atenção dela, mesmo sabendo que Deus sabia do meu problema. Faz sentido. Eu acho que eu iria com a alternativa do Lucas também, porque ela já era excluída e mal vista pela sociedade. Quem que era ela na fila do pão pra sair interrompendo a multidão toda, né? Todo mundo queria a atenção de Jesus. É verdade. Então ela deu uma forma com tamanha fé que ela foi lá e encostou no manto, né? Enquanto, aí vamos pra lição de segunda-feira, vamos continuar o relato bíblico, né? Ele dá o destaque a um acontecimento que podia ter passado desapercebido, né? Quando se dirigia para a casa do líder da sinagoga para resolver uma situação bastante crítica, Jesus ele acaba realizando o outro milagre, né, que é o da mulher. Quem que era a mulher dessa história, né, que foi beneficiada por acreditar num simples toque, né, em Jesus? O nome dela não é mencionado, mas o que sabe é que ela tinha, há 12 anos, ela sofria de uma doença diagnosticada como a Melissa falou, incurável por todos os médicos. Todos os médicos falaram e nenhum remédio, né, tinha funcionado. E as esperanças estavam igual ao sangue de uma hemorragia. As esperanças estavam cada vez mais se esvaindo. E quando ela ouviu falar de Jesus, o que aconteceu? A esperança se reacendeu. A fé dela, né? A fé dela fez com que a esperança reacendesse. Ela enfrentou todas as dificuldades e foi até o grande médico, né? Mas as tentativas a princípio foram frustradas até que, né, ela conseguiu, né? Com medo de perder sua única chance de ser curada, ela forçou o caminho, dizendo pra si mesma, né? Tipo assim, ela queria ter feito aquela alternativa, chamado a atenção de Jesus. Mas vendo que ela não conseguiria, ela falou, mesmo se eu conseguir tocar, já é o suficiente. Imagina então, por exemplo, assim, a mulher ali com certeza ela vê que não tinha mais alternativa nenhuma, porque os médicos já tinham dado o veredito, falou, não tem o que fazer, não há o que fazer. Ou seja, ela tinha perdido todas as esperanças. Gastou todo o dinheiro também. Então, não tinha mais o que fazer. Imagina então, ela sabendo que a única esperança dela estava passando ali, perto dela, eu com certeza também eu ficaria desesperado para tentar ir atrás, usar toda a minha força, sabe? Um paraquedas, pular. Exatamente, entendeu? Fazer alguma coisa que eu precisava chegar lá, porque era a minha última chance. Porque talvez ela não conseguiria mais ver Jesus nesse mundo. Exatamente, isso é verdade. Exato, tem essa, porque Jesus era um homem de muitas viagens também, né? Isso é verdade. Vamos pra lição de terça-feira? Vamos lá. Então vou começar lendo uma curiosidade aqui, né? Só pra um fato já citado aqui na lição, né? Que o chefe da sinagoga, ele era o encarregado da adoração pública, né? Ele era tipo o dirigente ali da igreja, como se fosse um pastor, né? Voltando pro comecinho da lição, eu quero ler que a morte, ela é um sono. Deus compara a morte a um sono, mas um sono profundo, do qual unicamente o grande doador da vida pode nos despertar, o doador Jesus, pois somente ele tem todas as chaves da morte. Então, a filha de Jairo estava em um sono. Exato. Muito legal. Um grande sono, é uma boa metáfora pra morte. Sim, o meu tá falando aqui que o toque de uma mulher com hemorragia representava uma contaminação cerimonial.
No entanto, o toque em Jesus trouxe cura à mulher enferma. Olha que coisa. Olha que contradição. Exatamente. Caraca, essa curiosidade é interessante. Isso é verdade. Um toque era tipo assim, uma pessoa ela teria que fazer todos aqueles rituais de purificação, deveria tomar banho e só depois do pôr do sol, no outro dia que ela estaria pura, né? Dependendo, não Então, lembro tá vendo? exatamente o jurídico. Só num toque já contaminava a pessoa. Então a pessoa era totalmente, tá vendo? E A mulher aconteceu ali- o oposto. É verdade. Ela foi curada por um toque. É verdade. Lê uma pra gente, Christian. Uma curiosidade aqui está em, ó. Jesus insistiu para que a mulher se manifestasse para mostrar que tinha sido a fé dela e não o toque secreto que havia produzido a cura. Uma afirmação pública por parte de Jesus de que fora a fé que levará à cura evitaria eficazmente os rumores de que o milagre podia ser conseguido por meio de magia. De mágica, exato. Então eu tenho essa também. Por que seria importante Jesus pegar e falar quem me tocou? Né? E falar pra ela, afirmar a ela que a fé dela a salvou. Porque senão as pessoas podiam criar aqueles mitos de sempre, né? Nossa, o Aqueles manto de murmúrios, Jesus né? é um amuleto Aham. mágico. Carregue o manto e você será curado. Exatamente. Sendo que o poder não estava no manto. Estava em Jesus e na fé dela. Sim, isso é verdade. E na fé dela. Isso aí. Vamos pra lição de quarta-feira. A oração, aí tá falando, né? Ela fala um pouquinho sobre oração. Ela entra nesse outro tema, né? Que a oração ele não era algo ocasional, né? Pra Jesus. Era parte da vida dele aqui na Terra. Aqueles que estiveram mais próximos perceberam de onde vinha o poder para realizar os mais diversos tipos de milagres e para usar palavras tão cativantes, né? Que atraíam multidões. Era de horas passadas com Deus que ele saía, manhã após manhã, para levar aos homens a luz do céu. Os discípulos haviam chegado a ligar essas horas de oração com o poder de suas palavras e obras. Até a fisionomia de Jesus ficava diferente, né? Um brilho irradiava, né? Depois de suas orações, né? Havia um vivo poder em suas palavras. Né? É basicamente sobre isso que falaria a lição de quarta-feira, fora os textos de referência. Vocês têm algum que vocês queiram destacar aí? Eu acho legal nessa parte da lição porque destaca bastante o alcance e o poder que nós podemos ter juntos com Jesus. Jesus, ele sabia que ele era capaz, mas ele também foi humilde. Ele tinha humildade de reconhecer que com Deus era ele quem poderia realizar os milagres e instruir os discípulos. Os discípulos foram aprendendo com Jesus e por causa disso eles foram vendo que quanto mais Jesus passava tempo com Deus, pedia ajuda, orientação, mais eles iam aprendendo e Jesus ia fazendo os trabalhos incríveis deles com as pessoas. Que, gente, era tanto poder que era só um toque de fé e você já estava curado. Isso pra mim é incrível. Isso é muito bom mesmo. Verdade. Lição de quinta-feira traz um ponto muito interessante, né? Ele fala, a mulher com fluxo de sangue Jairo eram tipos diferentes de pessoas. Ela não tinha poder nenhum e era rejeitada pela sociedade. Já ele tinha uma posição, era poderoso e influente. Eles tinham vidas diferentes e passaram por coisas completamente diferentes, mas eles tinham uma coisa em comum. Eles tinham fé no poder de Deus e um coração agradecido. E eles também estavam confiando ali em Jesus como Messias. Também estavam confiando no poder sobrenatural vindo de Deus que existia em Jesus. E eu acho legal de pensar que ela era uma pessoa que não era ninguém na sociedade. Ela teve que se submeter a estar em frente a todos, de parar uma multidão para que ela conseguisse a cura, né? Ela parou uma multidão para que ela conseguisse a cura. E Jairo poderia ser um homem que, tipo assim, o que ele falava, com status alto, o que ele falava acontecia como? Rapidamente, né? No mesmo instante. No mesmo instante ali, tipo, ele dava uma ordem, tinha um rabino, cargo alto, importante. exato, ele tinha um cargo alto na sociedade. E acontecer na hora. Já ele teve que esperar que Jesus realizasse outra cura, teve que ir andando e além de tudo, deu tempo da filha dele morrer e Jesus falar. Receber a notícia no meio do... Exato, receber a notícia e Jesus falar, calma, não temas, ele ter paciência de esperar. Então a gente vê cada um lidando também com, entre aspas, si mesmo, né? É verdade. Posso ler um trechinho aqui do livro? No livro O Libertador, é o Libertador, né? Eu tava estudando aqui e fala sobre fé.
Ambos tiveram fé, e eu achei muito legal isso aqui. Fé não é concordar intelectualmente com a verdade. Não é suficiente crer sobre Cristo. Temos que crer nele. A fé salvadora é uma transação pela qual os que recebem a Cristo se unem a Deus e com ele se relacionam mediante um concerto. Fé genuína significa aumento no vigor e confiança profunda e voluntária, pelos quais nosso espírito se torna um poder vencedor. Perfeito, perfeito, muito bom trecho. Pra gente finalizar, né, Jesus ele trouxe o alívio, né, que eles tanto almejavam, tanto a mulher e tanto Jairo, né? Eles estavam desesperados e ambos sentiram conforto em Jesus, né? Deus ele tem poder para curar não somente as doenças, mas também a solidão e o sofrimento, né? Tudo que a gente precisa fazer é o quê? Buscá-lo e ter fé. E acreditar. E acreditar, exatamente. Ele não apenas vai aliviar a dor, mas vai operar uma verdadeira transformação interior. Deus ele nos deseja trazer alívio ainda hoje, por meio também da companhia de nossos semelhantes, de nossos amigos. Não é muito melhor estudar a lição quando a gente está aqui reunidos, né? Trocando umas ideias, trocando algumas coisas aqui que a gente Porque se aprende um pouco mais de cada... Porque cada pessoa tem um pensamento diferente, então é bom compartilhar. Deus ele deseja que a gente seja também a resposta da oração de outras pessoas, né? E aí, para finalizar, vou ler essa frase aqui. Esperança é uma batida forte do coração. Quando você começa a reconectar-se com o seu coração, descobre que a esperança está aguardando para mostrar-lhe novas possibilidades e deter a descendente espiral da dor e da solidão. Ouvir a calma vozinha de seu coração transformará a esperança em realidade. Que Deus te abençoe, que Ele conforte seu coração, que Ele te dê alegria e que você sempre busque Ele no meio de qualquer dificuldade, inclusive da solidão. Deus te abençoe, muito obrigado por ter assistido essa primeira lição desse trimestre. Fiquem com Deus, obrigado vocês também. Eu que agradeço. Tchau, gente, fica com Deus, viu? Tchau, tchau. Tchau, pessoal.